8h36, seja muito bem-vindo, você que chega agora, a programação da 97,5 FM, esse é o Jornal Nova Brasil Brasília, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 8 da manhã, comigo, Diego Amorim e Ariane Bittencourt. Uma excelente semana para você. Agora a gente vai de entrevista, né, Ariane? A Ariane Bittencourt que esteve em Florianópolis nos últimos dias, conseguiu pegar uma prainha também, coisa boa. Consegui, claro. Bom demais. E a Ariane foi participar do maior evento de neurociência do país, é isso, Ariane? É isso, foi a 22ª edição do Brain, Behavior and Emotions, que foi aí um congresso que reuniu psiquiatras, psicólogos, neurocientistas, neurologistas, enfim, pesquisadores de todo o país e também do mundo, para discutir aí assuntos importantes referentes à nossa saúde mental, funcionamento da nossa mente, enfim. E teve uma entrevista legal que eu preparei para vocês, que foi com a psiquiatra, sexóloga, professora da Faculdade de Medicina da USP, a Carmita Abdo. Ela falou sobre quando a aparência se sobrepõe à saúde mental. Esse foi o tema de uma das palestras que ela deu durante o congresso. Ela falou para você, ouvinte da Nova Brasil FM, sobre esse tema e sobre o que pode ser feito especialmente com relação aos jovens, para que a gente priorize a saúde mental em detrimento da aparência. Você acompanha agora. Pessoal, Nova Brasil FM acompanhando então o Brain, Behavior and Emotions, o congresso que aconteceu nesse feriado em Florianópolis, justamente falando de neurociência, saúde mental. E aqui ao meu lado está a doutora Carmita Abdo, ela que é psiquiatra, professora da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, e que trouxe aqui para a discussão um tema muito importante, que é a aparência se sobrepondo muitas vezes à saúde mental. Doutora, obrigada pela participação. É esse o contexto e o cenário que a gente tem acompanhado na sociedade hoje, na sua avaliação? Sim, temos acompanhado até em função das mídias sociais terem se tornado tão populares e tão utilizadas por todas as gerações, mas principalmente as adolescentes e mulheres, né, no caso, estão se utilizando de forma não positiva, porque se importam exageradamente com a aparência, não todas, mas uma grande parte delas, e essa utilização a partir de filtros que nunca se permitem serem fotografadas a não ser com esse recurso, também uso de roupas e de maquiagem extravagantes, também bijuterias, e essa menina acaba procurando esse material o tempo todo. Muito do seu tempo é utilizado para uma postagem que vai durar 1 segundo, mas que, além de tudo, quando não é curtida, quando não tem a contrapartida, deixa essa garota com dúvidas sobre a sua autoimagem e pode levá-la a ter um quadro mental decorrente dessa decepção e, além disso, dessa insistência numa única questão, que é a aparência física. A gente chama isso, né, de objetificação, ou seja, ela se objetifica para ser admirada. É algo que a gente imaginou que já tivesse sido banido do universo feminino, dadas outras características, outros pontos positivos que as mulheres têm para apresentar a sua inteligência, a sua competência, a sua solidariedade, a sua capacidade gregária, mas de repente ela restringe a esse ponto, imagina que é isso que vai ser atraente para os seus seguidores. E como e quando saber que talvez não seja apenas uma vaidade ou uma necessidade de validação que a gente tem intrínseca mínima enquanto sociedade, ou quando a gente está falando realmente de um problema, de alguém que já passou ali do que é considerado aceitável e está dependendo até para desenvolver as atividades do dia a dia dessa validação e desse contexto todo que é artificial. A gente sabe que existem pessoas que ficam tão fixadas nisso como se fosse uma obsessão, né? Um comportamento repetitivo do qual não conseguem se livrar. E temos também um outro problema, que é aquela pessoa que tem uma sensação de que uma parte do seu corpo, apesar de estar bastante satisfatória, aos seus olhos tem imperfeições, e ela fica recorrendo o tempo todo a alternativas para resolver. É dermatologista, é cirurgião plástico, às vezes é uma coisa relacionada com o corpo todo, nutricionistas e até exercícios físicos à exaustão para modificar aquilo que já está
bem satisfatório e que aos seus olhos jamais estará. Essa pessoa tem um transtorno dismórfico corporal e deve ser então atendida, porque não vai resolver através desses recursos que eu acabei de citar. E aí, de que distúrbios a gente está falando, doutora? A gente fala, por exemplo, de ansiedade, de depressão. Quais outros problemas podem ser causados por essa situação fora de controle? Tanto o transtorno dismórfico corporal pode levar à depressão, à ansiedade. A depressão porque a autoimagem é muito negativa, a ansiedade porque eu fico buscando resolver isso, como também pode levar à anorexia, meu corpo está muito ruim, eu preciso emagrecer, ou a bulimia, não consigo não comer, mas preciso me livrar do excesso de ingestão e, em última instância, até a ideia de suicídio, porque não se vê capaz de resolver essa situação. Mas além desse transtorno dismórfico corporal poder produzir tudo isso, a ansiedade e a depressão acompanham essas garotas que têm uma autoimagem e uma autoestima muito comprometida por não sentirem que correspondem ao ideal de aparência que almejam. E por fim, doutora, como que nós, enquanto sociedade, os pais responsáveis, amigos, a própria comunidade médica pode ajudar para que a gente faça o caminho de volta e para que essas jovens, em especial, esses jovens consigam crescer, passar para a vida adulta com mais serenidade, entendendo os limites dessa necessidade de autovalidação, desse culto à aparência? O melhor seria a prevenção, percebendo que uma garota, às vezes criança mesmo, com 7, 8, 10 anos, começa a postar e postar e postar em situações bastante inapropriadas, até precoces para a sua idade, e antes disso ela se maquia, ela se penteia, ela vai buscar roupas mais exuberantes, ela ainda está no momento ideal para ser abordada e para que pais e educadores tentem resolver essa situação. Mas, às vezes, quando você está falando de uma adolescente que passa por esses comportamentos, já há tanto tempo isso vem acontecendo que já se instalou um quadro que merece o acompanhamento de um especialista. Então, atentos para as crianças, essa mensagem que eu acho que é fundamental que a gente comece a se preocupar. E pediatras e pediatras já estão bastante alertados e eles podem ajudar nesse sentido. Muito bem. Muito obrigada, doutora, pela participação. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada a você pelo convite e ao pessoal todo pela atenção.